Bom dia, amados irmãos e irmãs, amigos da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã para trazer uma mensagem de consolo e de conforto da parte de Deus para a nossa edificação e para o nosso bem-estar espiritual. Eu desejo, antes de ler a palavra, que a divina misericórdia do Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo e a paz seja com todos nós. O assunto que nós trouxemos essa manhã, amados irmãos, se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. E o assunto de hoje é aquele assunto de Jesus com os discípulos no barco que está no mar e que enfrentam uma tempestade. O texto é o seguinte, irmãos, diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que do mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, senão perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, a quem até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados irmãos e amigos, antes de fazer algumas considerações sobre essa palavra lida, nós queremos dar o significado de 4 elementos simbólicos que estão nessa narrativa feita pelo evangelista e apóstolo Mateus. Primeiramente, queremos dizer que esse fato narrado aí representa a história da nossa vida nesse mundo. E que os 4 elementos são o barco, o mar, os ventos e as ondas. O barco representa a nossa vida e o mar representa o mundo. Os ventos representam a adversidade e as ondas a avalanche de consequências trazidas por essa diversidade. Isso tem tudo a ver com o momento em que vivemos, em que estamos mergulhados na causa e nos efeitos dessa pandemia que assola o mundo. Repetindo, o barco representa a nossa vida, o mar, o mundo, os ventos, a adversidade e as ondas, a avalanche de consequências produzidas por essa diversidade. Olha, irmãos, uma vez eu ouvi alguém fazer um questionamento sobre o fato de que Deus dorme. A gente sofre, a gente enfrenta dificuldade e Deus dorme. Como é que Deus dorme enquanto aqueles que nele creem enfrentam dificuldade? Isso é quase uma blasfêmia contra Deus. É uma murmuração, porque naquela ocasião quem dormiu foi o Jesus. E alguém perguntaria: e Jesus não é Deus? Deus é Jesus e o Cristo. Por isso é que se diz Jesus Cristo. Jesus representando o homem, Cristo representando a divindade. E convém lembrar que o Senhor Jesus tem 2 naturezas, a humana e a divina. A divina e a humana. Ali, literalmente, dormia a natureza humana, enquanto a divina guardava e protegia aquele povo naquela diversidade no mar que representa a nossa vida. Hoje nós estamos enfrentando essa tempestade. Essa tempestade o que é? Qual é a tempestade do momento? A pandemia. E as ondas que só faltam cobrir o barco, que é a nossa vida, os nossos projetos, são as consequências diversas dessa pandemia. E o barco, eu já disse, a nossa vida, e o mar é o mundo. E essa pandemia abalou o mundo. Então, bem adequada essa narrativa para o momento em que vivemos. Pois sim, é a questão do Jesus que dorme enquanto o povo sofre. Ele também era humano e dormia humano, mas o divino guardava. Repito o que eu já disse. Olha só, a Bíblia apresenta pensamentos do homem e também apresenta
a mente de Deus. A revelação de Deus para a nossa salvação e para o nosso caminhar está lá. Mas tem versículos que representam a mente do homem. Aqui eu peguei todos dois extraídos de Salmos, onde no primeiro, que representa o pensamento do homem, está no Salmo 44, versículo 23. Diz assim: desperta, Senhor, porque dormes. Acorda, Senhor, não nos rejeite para sempre. Em ocasião de dificuldades, achavam que Deus estava dormindo e mandavam Deus se acordar. Isso aqui é o pensamento do homem. Até porque o livro de Salmos são cânticos de Israel, que eles produziam, né, em ocasiões em que ele vivia, resultados de circunstâncias, de momentos que eles viveram. Já no Salmo 121, versículo 4, tem uma frase que representa o pensamento de Deus, o verdadeiro pensamento sobre Deus, que é divino, que não está sujeito ao cansaço. Que diz desse jeito: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. De repente alguém bem desinformado diria: não, ali ele era o guarda só de Israel, do povo israelita, no começo, do povo hebreu, do povo semita. Não, o Israel, na Bíblia, pegando todo o Antigo e o Novo Testamento, considerando o conteúdo dos dois, ali Israel é todo o povo de Deus, é toda pessoa que crê em Deus, toda pessoa que ama Deus, toda pessoa que se deixa dirigir pela sua palavra. Então, enquanto uns pensavam que Deus dormia, até mandava a gente se acordar, a palavra diz que ele não tosquenejará e não dormirá. Não tosquenejará, nem cochila e nem dorme o guarda de Israel. E agora nós queremos considerar alguns pontos. O ponto principal é que o primeiro, baseado no versículo 13, todos nós estamos no mesmo barco. É o mesmo barco. Nós, gênero humano, ser humano. Agora tem diferença para aqueles que estão no barco, né? Aqui em cima do planeta Terra, né? A nossa vida, os nossos projetos, e estão sem Jesus. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus entrou no barco, isso significa a sua chegada humanamente na Terra, porque ele já existia divinamente, e os seus discípulos o seguiram. Aí é onde se verá a diferença. E esses discípulos que entraram no barco, seguindo a Jesus, enfrentaram tempestade, enfrentaram ondas, quase naufrágio, mas não chegou ao naufrágio. Jesus estava com eles, e quando parecia estar dormindo, eles acordaram-no e disseram: Senhor, salva, senão pereceremos, ou se não perecemos. E isso aí representa a oração deles, o clamor. Existe um momento que nós temos que orar e temos que clamar. Muitas vezes o Senhor parece dormir, porque a nossa fé ainda não entrou em ação. A nossa fé é que chama por esse Deus, que implora o socorro desse Deus, crendo que Ele vem nos socorrer. É a parte mais importante da reflexão de hoje. E ele diz: homens de pouca fé, o segundo ponto, né? Homens de pouca fé. Por que temeis homens de pouca fé? Bem, tem outras passagens na palavra de Deus, nos evangelhos, que Jesus Cristo disse: se a gente tivesse fé, tamanho do grão de mostarda, a gente faria muita coisa. Não vou nem citar quais são as coisas, para ser mais breve. E alguém diria: eles foram repreendidos pelo Senhor, mas o Senhor disse que pelo menos pouca fé eles tinham. E essa fé que eles tinham, eles colocaram em ação, acordando o Senhor. Acordando o Senhor. Já que o Senhor, só o humano é que dorme, o divino nunca dorme, né, não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel, já que o Senhor não dorme, e eles foram acordá-lo, isso representa para o Cristo que está em nós, que muitas vezes pode estar dormindo, e a gente precisa de acordar. Então, quando ele se acordou, ele disse: não temais, porque vocês estão temendo, homens de pouca fé. Irmãos, nós precisamos de confiar no Senhor. Seja o que for, aconteça o que acontecer, mas o Senhor é o nosso guia, Ele é o piloto desse voo, como eu disse no outro vídeo. E Ele ordenou ao mar que acalmasse e houve bonança, houve paz, tudo ficou tranquilo. Isso é a resposta, o terceiro ponto, a resposta do nosso clamor, a resposta das nossas orações. Precisamos confiar no Senhor, não temer, colocar diante dele a causa, e Ele nos ouvirá, e Ele nos socorrerá. E para terminar, o quarto ponto aí,
é quando eles se questionavam: mas quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Isso é um questionamento vindo, resultado de pessoas que tiveram experiências com o Senhor Jesus. Quem é este homem? Isso aí não representa dúvida, representa desejo de aprofundamento do conhecimento do Senhor, aquele que até os ventos e os mares obedecem. Então é aquele que fez os ventos e os mares, é aquele que fez as ondas, é aquele que tudo determina, é aquele que tudo pode, é aquele que tudo dirige. Hoje para nós é fácil saber quem é Jesus, irmãos, mas no tempo dos discípulos ali, dos apóstolos, no começo da igreja, da era cristã, não se sabia tudo sobre Jesus o que se sabe hoje. Mas quanto mais conhecê-lo, melhor será. Porque de acordo com a fé que temos nele, é que vêm os resultados para o nosso viver, para o nosso ser, para o nosso caminhar. E principalmente nas situações difíceis. Então que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos nossos ouvintes, daqueles que curtem, daqueles que assistem os vídeos produzidos por nós, que sejam edificados no Senhor, consolados, tira o choro, e confortados, se tornam fortes, edificados pela palavra de Deus. Deus abençoe você, irmão. Deus abençoe você, irmã. Que Deus seja glorificado em nossas vidas. E mais uma vez eu repito, no final de tudo isso, dessa experiência que a humanidade está vivendo, se crermos, sairemos melhores, mais fortes e vencedores. Em nome de Jesus. Vou fazer uma oração por nós. Bendito Deus e eterno Pai, honras, glórias e louvores vos sejam dados. Neste momento, nós vimos a experiência que aqueles discípulos passaram naquele barco com o Senhor Jesus. E nós passamos por situações semelhantes. E cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz a Tua palavra. E que além disso, cumprindo a promessa que fizeste, estás conosco. Então nós te pedimos que, segundo o Teu querer, segundo os Teus propósitos, se possível for, essa tempestade passe. Ordena a esses ventos, Senhor. Ordena a esses mares. E que a paz reine entre nós. Mas como o Senhor Jesus orou no Getsemane, eu também oro agora. Mas que seja feito, primeiramente, a Tua vontade. Para a honra e para a glória do Teu nome. Nós pedimos essas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.